Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Rafael aqui. Bom galera, para os nossos estudos de informática de hoje, nós vamos dar uma olhadinha neste assunto aqui, vocês estão vendo o nome na tela, teoria da informática, né? E pode ser que você esteja se perguntando agora, ué, peraí, teoria da informática 4? Mas já, a gente mal começou e já está na teoria da informática 4? Bom, deixa eu só lembrá-los de uma coisa. Esse assunto, ele começou, né, lá no sexto ano. Então, no sexto ano, nós tivemos um assunto chamado Teoria da Informática, que seria o Teoria da Informática 1, dizendo assim, né? Depois, no sétimo ano, tivemos a Teoria da Informática 2, no oitavo ano, a Teoria da Informática 3, e agora, no nono, Teoria da Informática 4, tá? Então, é isso. Bom, antes de começar, vou fazer o meu lembrete de sempre, que vocês não só podem, como devem, pausar o vídeo para copiar, anotar tudo que for necessário, tá? Para que vocês possam ter tudo bonitinho aí anotado, tá? Vamos fazer algumas atividades também, depois de dar uma olhadinha nesse assunto, né, de modo geral, tem algumas atividades para a gente fazer que eu também deixei aqui. A correção não vai ser simultânea, não vai acontecer hoje, então vocês vão poder responder aos exercícios, né, com calma, com tranquilidade, que a gente vai corrigir só numa próxima aula, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos falar sobre as memórias do computador. O computador não é uma máquina com inteligência, não. E sim uma máquina com grande capacidade de processamento de informações. Basicamente, o computador é organizado em três grandes funções ou áreas: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Entendemos como memória os dispositivos que armazenam os dados com os quais o processador trabalha. Há, essencialmente, duas categorias de memórias. A ROM, né, uma sigla que vem do inglês, né, de Read Only Memory, que permite apenas a leitura de dados e não perde informação na ausência de energia. E a RAM, né, que também é uma sigla que vem do inglês, né, de Random Access Memory, que permite tanto a leitura quanto a gravação de dados e perde informação quando não há alimentação elétrica, tá? Então, só para constar aqui, né, pessoal, Read Only Memory, né, a memória ROM, numa tradução aí, né, a memória somente de leitura, e aqui a RAM, né, Random Access Memory, ou seja, uma memória de acesso aleatório. Mais adiante eu vou mostrar isso, né, mas só para a gente já deixar esclarecido aqui o significado, né, das siglas. Vamos lá, vamos continuar. Agora, dois conceitos importantes, ó. O de memória volátil, precisa de energia para armazenar dados. Os mesmos são perdidos quando o computador é desligado. E a memória não volátil, guardam informações mesmo com o computador desligado, ok? Vamos lá, então ó, memória ROM, mais uma vez aí, né? Read Only Memory, memória somente de leitura, recebe esse nome porque os dados são gravados apenas uma vez. Essas memórias são do tipo não voláteis. Os principais tipos são a PROM, né, que é PROM, né, Programmable Read Only Memory, um dos primeiros tipos de memória ROM. A gravação de dados é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. É uma memória programável, né? O termo ali é programmable. Essa aqui, né, a EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Então essa aí é a programável e apagável, né? Vamos lá. Tem como principal característica a capacidade de permitir que dados sejam regravados no dispositivo. Daí o erasable, né? Apagável. Então dá para apagar e regravar, tá? E todas elas são composições da ROM, ou seja, de Read Only Memory, que é a somente de leitura. Essa aqui, ó, a EEPROM, né? Electrically Erasable Programmable, ou seja, ela é tudo que
que as anteriores eram e algo mais. Aqui no caso, né, além de ser apagável e programável, isso tudo é feito eletricamente. Não, ó, também permite a regravação de dados. Os processos para apagar e gravar dados, os processos para apagar e gravar dados são feitos eletricamente. Daí o nome ali, electrically. E aqui, ó, a EAROM, né? Electrically Alterable Programmable Read-Only Memory. Então aí é a programável, alterável e tudo isso eletricamente. Então, ó, podem ser vistas como um tipo de EEPROM, anterior que nós vimos, né? Sua principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos. Agora vamos para as categorias da memória RAM, né? Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Constitui uma das partes mais importantes dos computadores, pois é nela que o processador armazena os dados com os quais está lidando. Essas memórias são do tipo voláteis. Os tipos de memória RAM são a SRAM, né? Static Random Access Memory, é a RAM estática. Esse tipo é muito mais rápido que as memórias DRAM, que eu ainda vou falar. Porém, armazena menos dados e possui preço elevado se considerarmos o custo por megabyte. Agora sim, aqui a DRAM, né? De Dynamic Random Access Memory, é a RAM dinâmica. Possui capacidade alta. No entanto, o acesso às informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas, que foi a que a gente viu anteriormente. Aqui a MRAM, Magneto-Resistive Random Access Memory, ou seja, é a magneto-resistiva. Vem sendo estudada há tempos, mas somente nos últimos anos é que as primeiras unidades surgiram. É semelhante à DRAM, mas utiliza células magnéticas. Agora, mudando de assunto, né? Quer dizer, mudando de assunto mais ou menos, né? Continuamos falando sobre a memória RAM, só que agora, memória RAM no smartphone. É um dos componentes mais importantes de um smartphone e uma das principais responsáveis pelo desempenho do aparelho, junto com o processador. A memória RAM atua no smartphone para executar um determinado aplicativo. Cada app exige uma quantidade de RAM, por isso, quanto mais memória deste tipo no aparelho, melhor o desempenho. Apesar de ser importante para um bom funcionamento do smartphone, a memória RAM não é a única responsável por fazer o celular ser mais lento ou mais rápido. É importante fechar os aplicativos que não estão em uso para não sobrecarregar o aparelho. Ok? Essa é uma dica importante. E aqui, ó, a combinação de memória RAM, memória interna e processador, além da GPU, né, a placa gráfica, é o que vai determinar o quão potente é o seu smartphone. Ok? Bom, aí pessoal, a partir daqui já são as perguntas, né, já são as atividades que eu falei para vocês. Nesse momento é importante que vocês pausem, né, para poder copiar as perguntas, para poder responder, né? Então aqui a gente tem, ó, duas perguntinhas. Vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês. Depois, obviamente, né, vocês vão pausar o vídeo para poder fazer a leitura das perguntas, para responder também. Então tá aqui, ó, 1 e 2, 3 e 4. Aí aqui já é um complete, né? Preenche as lacunas das frases abaixo, utilizando como auxílio os textos anteriores. Aí tem aqui letra A, B e C, D e E, F e G. Ok? E aqui o número 6. Tá? Vou ler só esse número 6 aqui para vocês rapidinho. Assim como nos computadores, a memória RAM está presente nos smartphones. Ela é uma das principais responsáveis pelo desempenho do aparelho, junto com o processador. Como ela atua no funcionamento do celular. Tá? Então, são essas e mais as que eu mostrei anteriormente, para vocês poderem fazer com calma, para que a gente possa corrigir numa próxima aula, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fico por aqui. Vejo vocês em breve. E lembrem-se, lave suas mãos, use máscara, fique seguro, fique segura. Tchau, tchau, pessoal.